Pessoal, sejam bem-vindos então ao vídeo número 1 do tópico ou aula 11, tá, da disciplina de metodologia científica. Nesse vídeo, tá, a gente vai começar a falar sobre o plano de superfície. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar de forma geral, de forma superficial, o que vem a ser o plano de superfície. Tá? E, lógico, lembrar que o plano de superfície ele pertence àquele contexto todo, né, de 5 planos propostos por Jesse James Garrett. Bom, o plano de superfície, né, conforme o modelo proposto pelo Jesse James Garrett, ele é o mais concreto de todos, ok? Tanto é que ele é o que fica em cima de todos eles. Né? Na verdade, o design visual ele vai surgir a partir das informações, dos dados, dos resultados que a gente vai obtendo ao longo do tempo. É isso que faz com que a gente consiga ter um produto mais maduro, né? Que consiga atender melhor as necessidades do usuário. Ele não surge do nada, o design visual não surge do nada, a interface não surge do nada. Tá? Ele vai surgir a partir de quê? De testes que nós fizemos com o design de interação, ele vai surgir porque a gente tem o quê? Um design de navegação bem feito, né? O design da informação, ele conseguiu juntar o design de interface com o design de navegação, então tudo isso, né? O usuário vai perceber todas essas coisas no design visual. Então quer dizer que não tem jeito de a gente só pensar em design sem ter pensado em todas essas outras etapas do nosso projeto, tá certo? Então o usuário ele enxerga a interface, o design visual como sendo o produto. Então para o usuário aquilo ali é a coisa mais concreta que existe, tá certo? Então é a aparência final do produto. Então, para o usuário, não importa se as especificações funcionais foram bem feitas ou não, se a arquitetura de informação é coerente ou não. Tá? Ele enxerga o design visual. Agora, enquanto desenvolvedores, tá certo? Isso tem que ficar claro, o design visual ele não pode surgir do nada. Okay? Ele tem que surgir a partir de todas essas etapas que a gente vem estudando ao longo do semestre. Okay? Então, o design visual, então, ele vai abranger tanto a parte de conteúdo quanto a parte de funcionalidades, ok? Essas duas coisas vocês podem até ver aqui, né, no quinto plano, que não existe uma subdivisão. O design visual, ele junta todas essas coisas porque é assim que o usuário percebe, tá? Enquanto a gente está tratando a nível de desenvolvimento, a gente consegue dividir isso, tá certo? Mas para o usuário não, para o usuário é tudo uma coisa só, tá? Então quer dizer que o design visual, ele justamente tira digamos assim, as linhas que dividem o que é a parte funcional e a parte de conteúdo. Tudo está misturado ali para o usuário, tá certo? Então, é dentro do design visual que o conceito, né, de intuitivo ou de óbvio ele vai aparecer. Tá? E a gente já vem discutindo isso já há algumas aulas, alguns vídeos. Tá certo? Então quer dizer que é aquilo que está disposto no design visual é que vai fornecer para o usuário uma pista do que ele pode ou não fazer. Tá? E quanto mais claro for essa pista, quanto melhor essa pista aproveitar o conhecimento prévio do usuário, né? Quanto mais o usuário sentir-se confortável, né? E quanto mais ele conseguir entender de forma rápida o design visual, isso tudo para ele vai dar essa sensação de intuitividade, tá certo? Então, uma coisa importante que às vezes eu escuto o pessoal falar é assim, mas eu sou desenvolvedor, eu não sou designer, eu não sou artista, tá? Então, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui essa imagem, tá? Então, quer dizer, aqui eu tenho uma interface de um software, que está colocado aqui na parte de baixo da tela, né, na parte inferior da tela, e na parte de cima eu tenho aí um quadro que, sei lá, talvez seja do Juan Miró, enfim, não entendo muito de arte, tá? Mas eu acho que é Juan Miró esse quadro. E aí, existe uma diferença entre uma coisa e outra? Né? Existe uma diferença entre
a obra de um artista, né, e a obra de um desenvolvedor de interface? Tá, existe. Por quê? Tá? Quando a gente trata de design visual dentro de desenvolvimento de software, dentro de uma interface, o nosso objetivo ele é bem específico. Tá? A gente quer comunicar alguma coisa. A gente quer que a pessoa, ao ver uma informação na tela, ele não tenha dúvidas com relação ao que significa aquilo. Tá? Então, nós queremos ser objetivos. Agora, o artista, não, ele não tem essa preocupação, ok? Ele pode passar uma comunicação para alguém, mas a interpretação dessa comunicação, ela pode, enfim, ser diferente de uma pessoa para outra. A pessoa olha para um quadro, ele entende uma coisa, outra pessoa pode entender alguma coisa que seja levemente diferente, ou até mesmo ele pode entender algo completamente diferente. Ou, eventualmente, ele até pode não entender o que significa. Tá certo? Então, a obra de arte, a intenção principal dela não é ajudar alguém a realizar uma tarefa, ok? Ele tem que ser bonito, tá certo? Então, quer dizer, nós não somos artistas. Nós, enquanto desenvolvedores, a gente pretende ser objetivo. Então, quer dizer, se a gente tiver coragem, digamos assim, tá? Ou a iniciativa de descobrir técnicas, a gente consegue construir, então, um design visual que seja objetivo. Okay? Pode talvez não ser o mais bonito, né? Talvez o mais chamativo, mas talvez ele seja objetivo. E é isso que importa, ok? Então, o design visual, então, e é uma coisa que a gente já falou, a gente vem falando isso já de muito tempo, tá? Ele não pode ser baseado nas preferências do designer, ok? Ele tem que ser baseado em quê? No contexto, ou seja, nas preferências do público a quem se destina o software que está sendo construído, certo? Bom, o designer ele deve se preocupar como as suas escolhas funcionam, tá certo? E não como elas vão parecer. Mas como assim, tá? Olha só, essas escolhas que o designer ele tem que se preocupar, elas têm que estar, por exemplo, a escolha que ele fez, né, a interface, ela suporta, ela auxilia, ela facilita, né, com que os objetivos que a gente elencou lá no plano de estratégia eles sejam atingidos, né? Ele ajuda, ele consegue fazer com que o usuário faça aquilo que ele gostaria de fazer, ok? Então, quer dizer, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que ter esse objetivo, e não se vai ser o mais bonito, né, se vai ser o mais engraçadinho, não, ok? É aquela questão, nós temos que ser objetivos e não nos preocupar, digamos assim, com beleza, objetividade, tá? Logicamente que se nós não seguirmos as técnicas, a gente pode até achar que está sendo objetivo, mas infelizmente a gente vai pecar por não conhecer técnicas ou ferramentas, enfim, que possam possibilitar que a gente chegue nesse ponto de ter uma interface que seja objetiva e que seja capaz de comunicar algo para o usuário, ok? Então, uma outra coisa, né? A interface, né, que o designer está criando, ela deixa claro, né, esclarece para o usuário quais são as opções que ele tem. Então, de novo, né, então, ele não tem que estar preocupado com como essas opções elas se parecem, mas quão objetivos para aquele público, né, essas opções são. Então, a interface ela tem contexto, ela fornece orientação, né? Uma outra coisa, uma outra preocupação, você consegue ter essa questão de prioridade, né? Prioridade das informações. Então isso daqui é uma manchete de uma notícia e isso aqui é o corpo da notícia, né? A descrição da notícia, ou então ações. Eu preciso fazer essa ação primeiro,
fazer essa em segundo lugar para depois poder fazer uma terceira, tá? Então, o designer ele tem que estar preocupado, né, como que essas escolhas elas vão funcionar, ok? E para isso a gente tem a técnica que vai fazer isso, tá? E não ficar tão preocupado em como elas estão, como elas vão aparecer na tela, ok? Lógico que a gente precisa conhecer o usuário por conta do contexto, ok? E isso a gente também vem falando já de algum tempo, tá? Então o design visual vai fazer com que a informação ela torne-se mais fácil de ser entendida, que esse sempre foi um dos objetivos prioritários dos desenvolvedores que somos nós, ok? Então, quanto mais fácil o usuário entender essa informação, ou quanto mais fácil ele conseguir chegar à informação que ele deseja, isso para ele contribui, ele vai entender, melhor dizendo, como sendo uma experiência positiva, uma experiência de usuário positiva, ok? Então, uma outra coisa, o design visual ele vai conseguir aumentar o que a gente chama de habilidade cognitiva, né? Ou seja, o conhecimento do usuário, tá? Para absorver o que ele vê na tela. Porque quanto mais intuitivo for, mais fácil é para ele reconhecer. Então quer dizer que toda aquela experiência, aquela bagagem prévia que o usuário tem, ela é utilizada. E isso para ele, né, quanto mais rápido ele conseguir fluir dentro do aplicativo, né, sem pensar muito, isso aí para ele já de cara já fornece esse conceito, né, esse sentimento de intuitividade, tá certo? E essa intuitividade, então, ela vai estar relacionada com esse terceiro ponto, né? Que quanto mais intuitivo, você vai minimizar o esforço necessário para que você faça alguma coisa. E normalmente, enquanto você interage com uma tela, uma interface, você precisa ler e compreender o que está lá nessa tela, ok? Então quer dizer que quanto mais intuitivo for, significa que o esforço necessário ou o tempo gasto para que você possa entender o que é mostrado na tela, ele é menor, tá certo? Então quer dizer, você bate o olho e você entende o que tem ali. E isso, para o usuário, é intuitividade, tá certo? Então, nesse plano, a gente vai criar o que a gente chama de linguagem visível, tá certo? Então, a linguagem visível, ela vai referenciar todas as técnicas gráficas que podem ser usadas para indicar contexto e transmitir informações, tá? Então, quais seriam essas técnicas? Então, a gente tem layout, né, que é o fato da gente ter formatos, a gente ter proporções na tela, a organização das informações, tá certo? Outra coisa, a questão de seleção de fontes, tá? Isso aí faz parte então dessa linguagem visível. O fato da gente poder utilizar cores, porque as cores elas influenciam diretamente na percepção e, bom, a gente sabe, né, apesar de não sermos artistas, mas a gente sabe que as cores elas influenciam nas emoções, tá certo? Outras coisas importantes, né, que essa linguagem visual ela proporciona para que a gente possa utilizar, tá? As imagens, né, então símbolos, ícones e sinais, então e tudo isso é fruto, ou melhor dizendo, tudo isso pode ser usado para que a gente consiga indicar o contexto ou transmitir alguma informação para o usuário, ok? Então, a questão de sequenciamento, então quer dizer, a narrativa visual, olha, você primeiro clica no título da notícia para depois você ler a notícia em mais detalhes, né? Então quer dizer, uma sequência de passos, mas que vai possibilitar ao usuário que ele chegue ao objetivo que ele desejava, mas esse sequenciamento para o usuário ele tem que fazer sentido, tá certo? E por fim, a identidade visual. Então, a organização ou o produto, né, você pode ter uma linha de produtos,
ele de alguma maneira ele precisa se expressar nessa linguagem possível, nessa linguagem visível, melhor dizendo. Tá? Então, quer dizer, se você quer passar uma ideia de conservador e refinado, por exemplo, então, quer dizer, você tem que lançar a mão de tipografia, de imagens, de cores que vão dar essa ideia, né, de conservador, de refinado. Então, se você quer passar uma ideia de, sei lá, progressista e jovial, então você vai usar um outro conjunto diferente. Logicamente que, né, se você quer passar uma ideia de conservador e refinado, o seu público-alvo tem que estar alinhado com essa ideia, com essa visão, ok? Você não vai construir, por exemplo, sei lá, um site que vai ser para um público adolescente com essa ideia de conservador. Acho que provavelmente não vai fazer sucesso dentro desse público, tá? E aí lembrar que a identidade visual ele não vai se restringir somente à marca da empresa, né? Mas ele vai ter que ser aplicado ao longo de todo o site, ok? Então, se você entrar em um site, por exemplo, sei lá, da Rede Globo, ok? Você vai observar que a identidade visual daquele site, ele vai acompanhar de alguma forma a logomarca dele, né? Talvez ali as cores, enfim, tá? Mas ele tem que acompanhar. Então, não adianta você ter uma logomarca de um jeito e o site de uma outra forma, porque a logomarca, ela comunica alguma coisa. O seu site, ele tem que estar de acordo com aquela logomarca. Tá certo? Então, a identidade visual ela não se restringe só à logomarca. Tá certo, pessoal? Então, o plano de superfície, então, ele engloba todas essas coisas. E ao longo dos próximos vídeos, a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre esses tópicos.